Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintelli e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, o Resenha Express chegando e pedindo a vocês para não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Dizendo isso, você diz que esse conteúdo é legal. E ajuda o YouTube a dar uma melhorada aí na divulgação do nosso conteúdo. Você também pode fazer esse conteúdo ir muito mais longe. É só você dar um pulinho aí onde está escrito a barra comentário, chegar lá pro lado e dar um hype no nosso vídeo. Quando você hypa nosso vídeo, você faz esse vídeo chegar a mais pessoas. Então, dá essa moral pra gente aí, não custa nada. Galera, hoje tem informações importantes aí de Fluminense, tem cobrança do Renato. Será que teve cobrança do Renato mesmo? Tem jornal falando aí que teve cobrança do Renato por contratação, hein? O Mário falou uma, vamos colocar aqui para vocês. Thiago Silva também falou sobre a diferença de jogar na Europa e também aqui no futebol brasileiro. Bem interessante também essa fala do Thiago Silva. E assim, tem jogador que está deixando o Fluminense, tem futebol feminino. Então, vamos lá, vamos para começar com a primeira aqui. A primeira vai ser a seguinte, ó, vai ser essa daqui, ó, que a gente vai colocar para vocês aí. Futebol feminino hoje, Campeonato Brasileiro Fluminense Grêmio. O Jornal Lance está trazendo aqui o Fluminense precisando muito da vitória para tentar ficar entre os 8 primeiros que se classificam para a segunda fase. O bom é que a partida será transmitida pelo Sport TV às 20 horas, horário de Brasília. A gente vai assistir e devemos fazer um pós-jogo aqui para vocês. 8 horas tem um jogo das meninas e a gente vai assistir a partida e deveremos fazer um pós-jogo, porque estou prevendo aí uma live hoje às 22 horas com vocês. A gente vai falar um pouquinho aqui do futebol feminino, mas vamos falar de outras coisas também. Tá aí, ó, para quem quiser assistir, 20 horas no Sport TV, Fluminense e Grêmio. Fluminense está com 14 pontos, né? O Grêmio está uma posição acima com 15. Então, um jogo importantíssimo das meninas hoje do Fluminense, tá bom? Fica aí, ó, o Fluminense jogará em casa, em Moça Bonita, tá? Em Bangu, portões abertos, às 20 horas hoje. Quem tiver de bobeira e quiser ir lá dar uma força para as meninas, vão lá. E aqui as prováveis escalações: a Cláudia, a Nath Rodrigues, Gislane, Yasmin Carine, Xerife, Camila, Raquel, Verônica, Lelê e Lurdinha. Esse é o Fluminense que vai para campo. E o Grêmio: Letícia Rodrigues, Mônica Ramos, Tayla, Carol Arcanjo, Dani Barão, Camila Pini, que foi jogadora do Fluminense, inclusive, Montoya, Raíssa Bahia, Sasha, Gisele e Giovaninha. Esse é o Grêmio. Beleza, galera? Então hoje, 20 horas, lá em Moça Bonita. Quem puder ir lá assistir, dar uma moral para as meninas, vamos lá que elas vão gostar muito. Dando sequência aqui, galera, vamos falar de Vitor Hugo. Isso mesmo, possante Vitor Hugo. E deixou o Fluminense. Tá aí, ó. Fluminense e Vitor Hugo chegam a um acordo pela rescisão de contrato. O jogador Vitor Hugo não é mais jogador do Fluminense. O contrato de empréstimo que ia até o final de junho foi encerrado e a rescisão publicada no BID da CBF. O jogador foi contratado em agosto de 24 por indicação do técnico Mano Menezes, será? E de seu auxiliar Sidney Lobo. Ele também foi aprovado pelo departamento de scout do Tricolor. A contratação era considerada à época uma oportunidade de mercado. O jogador de apenas 20 anos de idade, que pertence ao Cascavel, será o reforço do Amazonas na Série B. Né? Em 10 meses no clube, atuou em 6 partidas, sendo 5 em 2024 e apenas uma na atual temporada contra o Maricá no Campeonato Carioca. Aí vai falando um pouco mais sobre o jogador aqui, dizendo que houve um acordo entre o Fluminense e o jogador para ele ir para o Amazonas. Galera, esse negócio de que o Mano pediu, assim, eu não vi o Mano falar publicamente que pediu essa contratação, tá? Não vi ele falando, mas, enfim, tá aí, contratado, né? O jogador tá contratado, vai disputar aí o Campeonato Brasileiro pelo Amazonas, contratado lá pelo Amazonas, e deixa o Fluminense uma contratação extremamente questionável à época. Ninguém entendeu essa contratação do jogador e se confirmou aí com o tempo que foi uma contratação ruim, que é um jogador que não tinha a menor condição de vestir a camisa do Fluminense, mas está aí deixando o clube. Já serviu de vitrine e agora já está servindo a outro clube. Dando sequência aqui, galera, Mário Bittencourt soltou uma, sério, ele soltou uma que foi pesada aí. Olha o que ele falou. Presidente diz que o Fluminense vai para disputar e vencer o Mundial. Correio Brasiliense trouxe essa notícia aí. E aí vem falando, em entrevista após o evento no governo do estado do Rio de Janeiro, realizado nesta quinta-feira para divulgar o apoio aos clubes cariocas na competição internacional, o presidente Mário falou sobre a expectativa para a disputa do Mundial. Segundo Mário, a confiança em Laranjeiras é alta. O presidente acredita que tudo pode acontecer.
e garante que o Flu vai para fazer um bom campeonato. E aqui as palavras dele, a gente sonha com isso, ser campeão o tempo todo. Estamos indo para lá para disputar a competição e para vencer. Obviamente que a gente sabe que é um campeonato difícil, estão os maiores do mundo, principalmente os da Europa. Mas eu falei, é isso para os jogadores essa semana. São 32 clubes com uma Copa do Mundo de seleções, que são 32 países. Depois se transforma numa competição eliminatória, em um mata-mata, tudo pode acontecer. E estamos muito confiantes em fazer um bom campeonato, disse o Mário. Galera, olha só, o Mário está tentando dar uma emplacada aqui na ideia de que o Fluminense vai para lá para disputar, mas eu acho que nem o Mário acredita no que está falando. Porque se ele acreditasse no que ele está falando, ele não teria poupado esforços para contratar jogadores, porque ir para o Mundial de Clubes, né, com Everaldo e achar que vai ganhar o Mundial de Clubes, né, o Mundial de Clubes aí com Everaldo, Paulo Baia, e também os próprios jogadores que tem no Fluminense, tirando ali o Fábio Arias, né, talvez, que são jogadores que estão muito acima da média, Thiago Silva, são jogadores que estão muito acima da média, todos os outros jogadores são limitados para uma competição como essa. Então, assim, se realmente o Mário acreditasse na possibilidade de ganhar esse Mundial de Clubes, ele teria feito algo diferente. Desde o início do ano, teria preparado o Fluminense para essa competição, feito contratações realmente significativas, ido ao mercado buscar jogadores que realmente pudessem resolver a vida do Fluminense. Aí eu vou falar que em tela o Fluminense não tem dinheiro. Gente, o Fluminense gastou quase 150 milhões na primeira janela desse ano. Então, assim, não é questão de ter dinheiro, é questão de ter um departamento de scout competente e, mais do que isso, independente para fazer o seu trabalho. Entende? Porque não pode ter ingerência de dirigente, de empresário, de nada. O departamento de scout tem que ser independente. Então, assim, o Mário fala isso porque ele é presidente do clube, né? Então ele tem que falar, mas acho que se eu fosse o presidente, eu não falaria assim, não. Eu não iludiria meu torcedor, não. Eu não ia dizer que ia lá e perder, mas que ia ser muito difícil, mas que a gente ia lá dar o nosso melhor. Eu iria falar isso daí, tá? Porque é muito difícil para o Flamengo e Palmeiras. É difícil, você imagina aí para gente que está indo disputar essa competição do jeito que a gente está indo, né? Eu até concordo com o Mário, que tem algumas atenuantes. Por exemplo, muitos desses jogadores já estão de férias dos times europeus, vão chegar para esses jogos como se fosse uma pré-temporada, sem treinar, um calor absurdo. Nossos times vão estar com mais torcedor no estádio do que o time deles, porque os americanos não ligam para futebol. A FIFA está tendo uma dificuldade imensa de vender ingressos, vender tickets lá nos Estados Unidos. Mas isso acontece por quê? Porque a FIFA não está preocupada, nem um pouco, com a qualidade. Ela está preocupada com a política. Então levou o jogo para os Estados Unidos por politicagem. Mas os Estados Unidos não é um país do futebol. Inclusive na Copa do Mundo de Seleções, vocês vão ver que não vai estar tão cheio como poderia. Entendeu? Não é um país que respira futebol. Então tá aí o resultado. Enfim. Vamos lá. Aí, comenta aí o que vocês acham dessa declaração do Mário aí. Comentem aí. Vamos lá, vamos para mais informações aqui. E agora sobre o Thiago Silva. Muito interessante essa entrevista do Thiago Silva. Vamos ver juntos aqui, ó. Prestes a pegar o Borussia, Thiago Silva, do Fluminense, cita a maior diferença entre Europa e Brasil. Tá falando ele aqui, ó. E ele fala aqui no vídeo, eu não vou colocar o vídeo porque é do GE, eu posso me ferrar fazendo isso daí. E vou botar só as falas aqui do Thiago, ó. Vou falar da última liga que eu joguei, que é a Premier League. A intensidade é completamente diferente. É compreensível, porque lá você joga 6 a 7 meses em condições perfeitas, que são 18 graus a 20 graus. Aqui no Brasil não tem como colocar intensidade com o clima que nós temos. Você coloca intensidade no primeiro tempo e no segundo tempo não consegue andar. É muito calor. Isso para a gente é muito ruim, muito pesado. Por isso não se tem grandes intensidades no futebol brasileiro, por conta do gramado e do clima. Mas o gramado podemos resolver, afirmou o camisa 3. E aí ele fala mais aqui, ó. O campo sentiu uma grande diferença nos gramados. É uma grama diferente do que eu estava habituado a jogar. Isso me causou muitas dores no início da reabilitação, até lesões, quando eu estava fazendo transição. Na pré-temporada, quando eu não podia jogar. Com certeza o campo foi o mais difícil. O mais fácil é jogar. Não é muito diferente. Tudo que você faz aqui, você faz lá fora. Estrutura, nós temos, está dizendo aqui o Thiago. E isso que o Thiago está falando faz muito sentido do gramado, tá, gente? Eu sei que muita gente aí fica pegando no pé do Thiago e tudo, mas o Thiago na Europa, no ano passado, na temporada 24 até 23 e 24, cara, ele teve uma contusão de 3 semanas. 2 semanas, desculpa. Uma contusão de 2 semanas. E aqui no Fluminense ele já teve 3 contusões. E as pessoas preferem apregoar isso à idade do Thiago do que as condições realmente estruturais dos nossos gramados e dos nossos campos, cara. Entendeu? Então, assim,
não dá para comparar a Europa com o Brasil também por conta disso. A estrutura de gramado lá não tem grama sintética. É proibido na Europa a grama sintética. A UEFA não permite. E aqui a gente tem grama sintética, por exemplo. Então aumenta as chances de contusão dos jogadores. Thiago já teve 4 ou 3 contusões no Fluminense. Na Europa ele teve uma contusão no calcanhar de Aquiles, que é um problema que ele tem mesmo, né? Que é no tendão de Aquiles. E ele ficou 2 semanas, um pouquinho mais do que 2 semanas, entendeu? Então tem a ver sim. Galera, Renato Gaúcho cobrou o Mário, pelo menos é o que fala o portal Terra. Tá meio que pressionando o presidente do Fluminense. Vamos ver o que o Terra traz aqui pra gente. Mário Bittencourt, aí vem falando aqui, ó, Renato Gaúcho pressiona por reforços e aumenta a cobrança sobre Mário no Fluminense. Vai falando aqui, ó, a demora por reforços no Fluminense tem causado desconforto nos bastidores. Contratado há 2 meses, Renato Gaúcho segue sem receber as peças prometidas pela diretoria, mesmo após constantes pedidos. Mário Bittencourt havia garantido a chegada de 4 jogadores, mas até agora nenhum foi anunciado. Aí vem falando que o desafio tricolor nas transferências. O clube monitora o mercado sul-americano, mas enfrenta obstáculos para avançar nas negociações. Fatores como orçamento limitado, vetos técnicos e rejeição da torcida e alguns nomes dificultam o andamento das tratativas. A diretoria busca atletas jovens, financeiramente viáveis e aprovados por Renato. Além de um atacante, o treinador também quer reforços no meio-campo, um volante e mais um zagueiro. A expectativa era de que parte desses atletas já estivessem à disposição para a viagem aos Estados Unidos. Uma tendência é que o grupo embarque apenas com os nomes atuais. E aí vem falando, o Fluminense tem 3 negociações de 3 jogadores em andamento. Durante a participação no podcast, vai falar daquela participação do Mário no podcast, dizendo que está negociando com 3 jogadores. Galera, olha só, não tenho informação sobre essa suposta cobrança do Renato. Enfim, mas o que nós ouvimos nas coletivas, o que a gente viu, né, nas falas do Renato até então, e o que a gente sabe de concreto sobre essas supostas cobranças. Não tem pressão sobre o Mário da parte do Renato por contratação. Não tem pressão, galera. Eu tenho certeza que não tem pressão. Eu não sei que fonte contou isso para os jornalistas do Terra, mas essa pressão ela não existe. Por que ela não existe? O próprio Renato falou que para contratar jogador que não seria titular, ele não ia querer jogador porque ele tinha um bom grupo. Ele vem falando há muito tempo que tem um bom time, que tem um bom grupo, que tem bons jogadores. Tudo bem que pode ser jogar para a galera, mas ele fala isso constantemente. E já deixou claro que não quer que contrate jogador que não seria titular. Já cansou de falar sobre a questão financeira do clube, que tem que estar dentro da realidade do clube, que não adianta também contratar e depois não conseguir pagar, que isso atrapalha o bom relacionamento interno do grupo. Enfim, o Renato já cansou de falar sobre isso em coletivas, em entrevistas, e servindo até como escudo do Mário muitas vezes. Então, assim, a chance dele estar pressionando o Mário, na minha opinião, é 0, cara. Eu não acredito nisso. Por tudo que eu tenho, pelo termômetro do que eu tenho visto nas declarações do próprio Renato, no que eu, no início dessa jornada de contratações, eu busquei informar a mesma coisa, eu não estou vendo nada que leve a crer isso daí. Então, sinceramente, galera, sendo bem sincero, eu não acredito muito nessa informação aí que foi dada, não. Com todo respeito, obviamente, ao jornalista, né, que trouxeram essa informação, enfim. Mas eu não acredito. Não acredito mesmo. Óbvio que o torcedor fica revoltado, chateado. A gente está vendo aí o nosso rival, o Botafogo. Tudo bem, ela vai falar, mas o Botafogo está vendendo os seus jogadores todos. Vendeu o Igor Jesus, vai vender o Cuiabano, que está saindo agora, vendeu o Luiz Henrique, enfim, um monte de jogador, Almada, enfim. Mas aí você vai ver o Botafogo está contratando um Montoro, um garoto de 17 anos, revelação do velho Sácio, um meio habilidoso, né? Tá trazendo o Arthur Cabral, tá trazendo o Joaquim Correa, que joga na Inter de Milão. Enfim, o Botafogo está perdendo o jogador, mas está repondo no mesmo nível. Jogadores com um pouquinho menos de mercado lá fora, porque já está em carreira meio para o final, mas está no mesmo nível. Então aí o torcedor do Fluminense olha para o Fluminense, vê o Fluminense falando de Neymar, Cristiano Ronaldo para jogar para a galera, o torcedor fica chateado, fica desesperançoso. E é normal ficar chateado e desesperançoso nessas situações.
Então, é compreensível a chateação do torcedor, é compreensível a preocupação do torcedor, e eu, sinceramente, não acredito muito nessa informação de que o Renato está pressionando o Mário, não. Tá? Não acredito mesmo. Enfim, fica aqui como a minha opinião, vamos dizer assim, meu pressentimento a respeito dessa informação. Tá bom, galera? Esse foi o Resenha Expresso de hoje. Estamos apurando uma notícia aí sobre um jogador, sobre possíveis contratações do Fluminense. O Fluminense está sim tentando contratar jogadores e tem uma posição específica que eu estou apurando. Se a gente souber alguma coisa, a gente traz aqui para vocês. Valeu? Saudações tricolores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu.